Olá, amigos e amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui de novo. Amigos, hoje eu vou falar sobre umas conversas que eu tive com uns rapazes. Rapazes jovens, com jovens, assim, um de 20 anos e um de 28. O que chamou a minha atenção é que a gente conversou. Eu conversei uma tarde todinha, tipo, a gente almoçou, ficou sentado ali na mesa, todo mundo saiu, a gente ficou sentado conversando. Eu e um jovem de 28 anos. A gente ficou sentado até 5 horas da tarde, conversando. Quando eu me toquei, eu disse, vê que horas são? Aí ele, 5 horas. Eu disse, menino, a gente conversou a tarde todinha. A gente teve assunto para conversar a tarde todinha. Eu fiquei assim, né? Incrível, porque eu não achava que eu tinha assunto para conversar com um jovem dessa idade. Os jovens não gostam, quer dizer, eu acho que é a maioria, né? Não gosta de conversar com velhos, né? Com gente bem mais velha, assim. Bom, e o outro foi, quando eu fui para o interior, a gente foi conversando, 20 anos ele, a gente foi conversando daqui até lá praticamente. São 3 horas de viagem de carro. A gente foi conversando e eu não consigo, eu não lembro de gravar essas coisas. Eu gostaria muito de gravar. Mas a gente vai conversando, conversando, e a gente vai se empolgando. Quando eu lembro que eu deveria ter gravado, já passou a conversa, já é no outro dia, dias depois. Eu nunca consigo gravar essas coisas. Bom, o que eu fui daqui para Pesqueira, a gente ele começou a conversar, a gente começou a conversar sobre pessoas, sobre os mais velhos, tipo pai, mãe, avós, principalmente. Com os dois, a gente conversou mais sobre os avós, sobre a família. E o de 20 anos, gente, o menino, assim, conversando comigo, interessado na conversa, falando dos pais, que os pais ensinaram ele bem, que ele era muito grato pelos pais ter sido os pais que foram, eles foram muito rígidos, que eles era da roça, trabalhava na roça, e os pais botavam ele para trabalhar, não a pulso, eles não obrigavam ele a trabalhar quando ele era criança. Mas ele, como no interior onde ele mora, é costume, é normal a criança trabalhar, assim, estuda, mas trabalha também. Né? Tem o tempo de trabalhar, tem o tempo de estudar, é normal para eles, como era antigamente. Só que antigamente as crianças trabalhavam forçadas, obrigadas. Né? Ele disse que eles não obrigavam ele a trabalhar, só dizia que ele tinha que aprender a ganhar dinheiro honestamente. E nessa conversa a gente agarrou nesse papo umas 3 horas. Foi o caminho quase todo, a viagem quase toda a gente conversando sobre isso. E o outro, de 28 anos, a gente terminou o almoço e começamos a conversar sobre ele falando sobre os irmãos, eu falando sobre meus filhos, porque ele é evangélico e estava voltando para a igreja, tinha saído, tinha passado um tempo fora, mas achou que o caminho dele não era aquele, que ele tinha que voltar para a igreja, que esse era o caminho certo dele. E a gente engrenou nesse papo, assim como meus filhos são quase todos evangélicos, só tem um que não é. Aí foi fácil para a gente, sabe? Engrenar no papo e conversando e conversando. E assim a gente foi falando de coisas da igreja. E foi bom porque eu falei muita coisa sobre mim e ele sobre ele. Né? Ele falando que não gostava mais das festas, que não era mais não tinha mais saudade. Aí ele perguntou para mim, ô dona Graça, a senhora diz que o seu tempo de bagunça passou faz tempo. A senhora, hoje, o que a senhora sente quando a senhora passa num canto, assim, que tem
festa, ou quando a senhora vê na televisão, qualquer coisa assim, em qualquer lugar, uma festa, uma bagunça, carnaval, por exemplo. Meu filho, eu nunca gostei de carnaval. Nunca gostei de carnaval. Mas, quando eu escutava o frevo, dava uma alegria besta nas pernas, uma vontade louca de entrar ali dentro daquela bagunça, pular, brincar, me divertir. Mas eu nunca gostei, nunca fui. Nunca tive coragem, porque uma vez só que eu tentei fazer isso, eu ia arrumando briga. Eu não tenho paciência, eu não gosto de safadeza, eu não gosto de cachorrada, e ali não é lugar para quem gosta, para quem não gosta desse tipo de brincadeira. É só para quem gosta mesmo. E assim a gente passou o dia conversando. Aí eu disse para eles, olha, eu não sinto mais falta. Quando eu escuto esse frevo mesmo, eu não sinto mais aquela vontade doida de entrar lá. Minhas pernas não dançam mais. Não tem mais aquela alegria besta que tinha. E eu me sinto assim, e nem em festa nenhuma. Eu não sinto mais vontade. Eu não vejo assim, não tenho aquela sede daquela. Ai, como eu gostaria de estar ali, ele deve estar tão bom, não sei o quê. Eu não sinto mais saudade, não sinto falta, não sinto mais vontade. Aí ele disse, dona, e depois de conversar um monte, sabe? Falando, eu falando, ele falando, ele disse, Graça, eu acho que a senhora é mais evangélica do que muitos evangélicos que eu conheço. Eu também acho isso. Também acho isso, que tem evangélico que está na igreja, quando sai da igreja, no carnaval, por exemplo, tem evangélico que sai da igreja e vai embora, entra no bloco, sai com a molesta por aí afora, escondido. Escondido de quem? Porque ele não está escondido nem dele mesmo, ele não engana nem a ele mesmo. Né? Porque a Deus ninguém engana. Então, a gente falou, conversou muito sobre isso. Muito. Ele conversou sobre os avós também, que ama os avós dele, que não se vê sem eles, que ele aprendeu muito com eles, que ele ama muito eles. E por aí foi a tarde todinha a gente conversando. Meus amigos, é bom demais conversar com os jovens. Eu não sabia que era tão bom. É bom, você esquece do tempo. As pessoas, eles conversam, você aprende com eles e eles aprendem com você. Ele quer ouvir suas histórias de vida, o que você passou, o que você as coisas que você já fez, de bom, de ruim. E do mesmo jeito a gente recebe deles. O que eles gostam, como eles vivem, o que eles gostariam, o evangélico, o não evangélico. A vida lá dentro do evangelho, eu não sei como é que fala, evangelismo, não sei se é assim. E a vida lá fora. A gente aprende muito com eles. Eu amei conversar com eles. Por isso, meus amigos, eu digo a vocês, conversem com os jovens, vê se você consegue puxar um papo com eles e engrenar numa conversa, numa coisa boa. Essa história vai longe. É muito bom conversar com os jovens. Você ensina para eles e eles aprendem com você. E você também aprende com eles. É muito bom. É muito bom mesmo, eu amei. Gostaria muito de conversar mais com esses jovens, essas coisas de adulto, jovem adulto, né? É muito bom, porque o jovem adulto, ele já sabe de muita coisa, né? Ele é jovem ainda, mas já é maior de idade, né? Já aprendeu algumas coisas boas na vida e ruim também, já passou por muitos perrengues, né? Então, ele tem muito o que contar. E você tem muito para contar para ele. Então, eu digo para vocês, conversem com o jovem, que você vai aprender e vai ensinar coisas muito boas. Tá certo, meus amigos? Era isso que eu queria dizer para vocês hoje. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.